Eu quero tocar aqui com você nessa questão da busca por Deus. O ser humano vem nesta procura, nesta busca. Há uma realidade presente, mas para a maioria de nós, porque nós fomos educados para crer de outra forma, é que essa realidade que nós chamamos de Deus, ela está distante, ela está longe. Assim existe essa procura por Deus. E eu gostaria de aqui com você investigar isso. Quando nós sabemos escutar, atente para isso agora aqui, neste momento. Escutar é aquilo que torna possível a compreensão. É algo fundamental em nossas vidas. Me parece que aqui essa é a primeira dificuldade que iremos encontrar. Ouvir sem qualquer conceito, ideia ou preconceito aquilo que aqui estamos colocando para você. Isso requer uma qualidade de contato com esse instante. Diante desta abordagem, diante desta fala, onde nós tenhamos a prontidão para escutar. Então, é quando investigamos, é quando olhamos de perto, é quando escutamos. Daí a importância dessa escuta. Ela é importante porque quando nós sabemos escutar de uma forma real, correta, algo extraordinário acontece. Algo fundamental surge. É a presença da compreensão. É como quando paramos para ouvir um pássaro, uma ave cantando, ou a voz de uma pessoa. Não importa o que exatamente ela esteja dizendo. Quando nós aprendemos a escutar sem conflitar com isso, sem concordar com ela ou discordar, quando apenas escutamos. Quando escutamos, somos capazes de compreender a verdade do que está ali. Exatamente como quando ouvimos uma música. Observe que quando você vai ouvir uma música, você não se importa com a letra, ou ela tem uma importância muito pequena. Ali o que importa é a própria música. Você escuta sem interpretação, escuta sem julgamento, sem tradução, sem avaliação. E isso revela a verdade daquela arte, daquele momento, daquilo que ali está presente. Portanto, na vida, nós precisamos aprender a escutar com igual intensidade, com o mesmo propósito. Livres da ideia de refutar ou de aceitar. Assim, nós nos aplicamos diretamente a essa escuta. E isso revela a verdade do que está ali. Observe que na vida nós temos inúmeros problemas, mas não sabemos também escutar esses problemas. Aqui a pergunta é: será possível esta vida em liberdade, sem conflitos, sem problemas? Portanto, o que é que nós podemos fazer para resolver isso? Existe algo aqui que nós não atentamos ainda para compreender, para observar.
para escutar. Nós não escutamos a nós mesmos. Nós estamos dentro de um modelo de existência, dentro de uma mente condicionada. Nós estamos condicionados para pensar de uma determinada forma, para ouvir de uma determinada maneira. Esse ouvir não é a verdade desse escutar. Assim, nós não estamos escutando esse condicionamento, esse modelo de ser alguém que nós trazemos. Aqui nós estamos em busca desta descoberta. Essa descoberta é a chave para uma aproximação real da verdade neste encontro com Deus. Aqui a pergunta é como encontrar Deus. Nós temos inúmeros conflitos, inúmeros problemas, e não investigamos esses problemas, mas projetamos a ideia de Deus sendo encontrado no futuro para resolver os nossos problemas. Aqui nós precisamos aprender a olhar para os conflitos, para os problemas. Quando nos deparamos com conflitos e problemas e sofrimentos, em geral nós estamos em busca de uma solução disso nos livros, em palestras. Assim nós vamos em palestras de autoajuda, nós vamos ouvir ensinamentos também religiosos, ou ensinamentos psicológicos. Nós não sabemos olhar para os problemas, porque nós não sabemos escutar esses problemas. O que nós temos aqui colocado para você é que esse encontro com a realidade divina consiste em uma base. E essa base é a autodescoberta, a revelação sobre você, a compreensão de si mesmo. É o fim para esses conflitos e problemas. E quando isso se revela, algo se mostra presente aqui, além do eu, além da pessoa, além desse mim, com problemas, conflitos e sofrimentos. É quando a realidade divina está presente. É quando esse real encontro com Deus ocorre. A base é esse escutar a nós mesmos. É esse escutar que lhe mostra como aprender sobre si mesmo. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é o que nos dá a visão da realidade que aqui está presente. E quando isso está aqui, a ilusão se dissolve. E com ela, o sofrimento. Sim, o que estamos dizendo é que, enquanto houver essa ilusão, a ilusão de uma identidade que se separa da vida, que se separa de Deus, não teremos um real encontro com Deus, com a verdade. Aqui juntos, olhar para isso, investigar isso, é o que estamos fazendo. Aprender sobre nós mesmos é aprender sobre o autoconhecimento. Aprender sobre nós mesmos requer essa qualidade de escuta, de atenção sobre as nossas reações. Assim, os problemas, os conflitos, todo tipo de desordem se revela como parte
desse sentido egóico, desse sentido do eu, desta ilusória presença. A pessoa que você acredita ser, ela é a base dos problemas e dos sofrimentos. Quando, em geral, nós temos problemas, nós procuramos uma solução na técnica, no conhecimento, na habilidade, na experiência. Se você tem um problema de mecânica, você vai ao mecânico. Se você tem um problema de saúde, você vai ao médico. Se você tem um problema de eletrônica com algum dos seus aparelhos, você procura um técnico. Então, nesse nível, o conhecimento é fundamental. Aqui, a nossa ilusão é de que podemos resolver as questões também de ordem interna, de ordem psicológica, tendo por base essa qualidade de saber, que é o conhecimento técnico. Assim, nós buscamos ajuda na psicologia, na filosofia, na teologia, para resolver esses assuntos psicológicos internos dentro de cada um de nós. Ao mesmo tempo que estamos à procura da verdade divina. Nós nos dispomos a procurar essa verdade divina paralelo a essa procura de solução de problemas de ordem interna, psicológica, que causam desordem, que causam sofrimento. Aqui, olhar para isso, tomar ciência disso, aprender a escutar a nós mesmos. Quando temos a compreensão da verdade sobre o eu, sobre esse mim, sobre esta pessoa, que é o ego, essa ilusão termina. E com ela, o fim para os problemas. Simultaneamente se revela aquilo que aqui está presente, como sendo a realidade da própria vida, que é a realidade de Deus. Portanto, como encontrar Deus? Tomando ciência da verdade que aqui está presente, se revelando. É isso que nós precisamos aprender. O que requer a presença desse escutar a nós mesmos. Ficando ciente das nossas reações, nos deparamos com o movimento interno do pensamento, a base desta consciência pessoal. É a compreensão dessa base que é o pensamento. O que nos liberta da ilusão de uma identidade presente no pensamento. Para nós existe a presença de alguém aqui, pensando. Essa é a ilusão. A nossa mente ela é inquieta, em razão da presença de todo esse movimento interno, que é o movimento do pensamento. Nós colocamos uma identidade presente, envolvida nesse processo. Essa entidade é uma construção do próprio pensamento. O pensamento ele se separa como pensador e pensamento, como experimentador e experiência, como esse eu e o não eu. E assim ficamos na procura de uma qualidade de saber que possa resolver isso. Mas todo esse saber que nós adquirimos ainda está dentro do conhecimento e, portanto, do pensamento. Nós precisamos de um novo estado de ser, onde a mente esteja livre exatamente do pensamento.
exatamente do saber. Nesse espaço de silêncio, onde não existe o saber, nesse estado de não saber, que é silêncio, nos aproximamos da vida com um novo olhar, com um novo perceber. E eu volto a dizer, a base para esse estado de mente, de não saber, de silêncio, é esse, escutar a nós mesmos, escutar as nossas reações. No entanto, infelizmente, a mente está sempre se ocupando com ideias, com crenças, com teorias. Teorias do tipo encontrar Deus no futuro. Teorias de como se afastar ou se livrar dos problemas, sem estudar eles, sem investigar, sem escutar o que eles significam. Então, nós estamos envolvidos, ocupados com isso, com teorias e crenças. E isso não resolve nada. Somente quando a mente está livre do conhecido, e, portanto, livre desta inquietude interna de pensamentos, livre de toda essa ocupação desocupada, de todo esse fundo psicológico, de todo esse conhecimento, de todo esse condicionamento, é que de fato pode ficar livre dos problemas e sofrimentos. E se tornar ciente de algo presente além da mente, além do ego, além do eu. E, portanto, além de tudo aquilo que o pensamento conhece, além do conhecido. Assim, se nós compreendermos por nós mesmos, diretamente, a partir dessa escuta, desse olhar, desse observar, algo novo aqui está presente. Não é mais essa mente presa ao passado, presa dentro do conhecido. É a mente presa ao passado, a mente condicionada. Aqui não se trata de ficarmos olhando e tentando resolver os assuntos, esses problemas diversos que nós temos, que são os sofrimentos, sejam eles físicos, psicológicos, psicossomáticos. Aqui se trata de aprender a olhar para aquilo que aqui está presente, sem o passado, sem esse elemento que se envolve para dar soluções ou buscar soluções para isso, com suas teorias e crenças. O que de fato nós precisamos na vida é de uma mente livre, livre de desordem, livre de confusão, livre de todo esse conteúdo, que é o psicológico, o conteúdo do eu, do ego, desta pessoa. Assim, uma aproximação do momento com o descarte desse sentido do eu, do ego, nesse escutar a nós mesmos, percebendo, olhando, ficando ciente diretamente desses estados internos que afloram, que surgem dentro de cada um de nós, sem se envolver com isso, traz esse estado de mente, onde não estamos mais presos ao conhecimento, a crenças e teorias,
Então, a mente, ela fica livre desta ocupação interna. Nesta liberdade, estamos diante desse natural estado de cérebro, de mente livre do passado. Essa é a presença da meditação. Quando você vem e pergunta o que é meditação, meditação é assumir a vida aqui e agora, neste instante, sem esse fundo, sem esse modelo de conhecimento, de experiência, de pensamento. Nós estamos tocando aqui em algo natural quando falamos em meditação. Não estamos falando de algo que você irá aprender com alguém. A partir de uma técnica ou prática, você irá executar. Estamos falando de algo que surge naturalmente, que aflora naturalmente. Quando você aprende a ouvir de forma correta, que é escutar de verdade suas reações, sem se envolver com elas. Observar os pensamentos quando eles surgem, sem rejeitá-los. Observar também sem aceitá-los. O nosso movimento é de rejeição para pensamentos desagradáveis. É de aceitação, acolhimento e festa com pensamentos agradáveis. Em geral, a nossa posição, ela é sempre a posição da pessoa, particularizando a experiência. Quando você tem um pensamento, você está tendo um momento de recordação, de lembrança. É a presença de uma experiência. Toda experiência é algo que surge aqui e é reconhecido com base no passado. Assim, a presença do pensamento, em geral, essa presença ela vem sendo reconhecida por cada um de nós a partir desta ótica particular e pessoal do passado. Portanto, isso se torna uma experiência quando nós apreciamos o pensamento. Se torna uma experiência quando nós desprezamos o pensamento. Nós gostamos de algumas lembranças e não gostamos de outras. Quando fazemos isso, colocamos a presença de um experimentador dentro dessa experiência, que é um pensamento. O pensamento, ele sempre traz com ele algum nível de sensação, de sentimento ou emoção. E assim posicionamos o sentido de alguém presente neste instante. Esse é o eu. Essa é a pessoa. É o mim. Quando fazemos isso, nós estamos apenas dando continuidade a esse experimentador. Essa é a vida do ego. O contato real com o momento presente é um contato livre do experimentador e, portanto, livre da experiência. Nós temos aqui a anulação do movimento do passado e, portanto, do tempo. Esse encontro é um experimentar e não uma experiência. Quando há meditação. Assim, a presença da meditação é observar, é escutar, é perceber, é ficar ciente, cônscio desta reação.
desta memória, lembrança ou recordação sem se envolver com isso. Assim, trazer para as nossas vidas, para este momento, esta qualidade de contato com o instante é se aproximar a partir do autoconhecimento, neste aprender sobre o autoconhecimento, da resposta para a pergunta: o que é meditação? A meditação, o que ela é? Acabamos de colocar para você. Nesta revelação deste momento, nesta qualidade de sentir, de observar, de olhar, de perceber, se revela esse encontro com a vida. Não existe vida separada de Deus. A realidade da vida é a realidade divina, aqui e agora. Se revelando como a presença deste ser, que é você. Portanto, a relação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e a verdade, não é a relação entre elementos que se separam. Esta relação é a comunhão, é o contato, é a não separação, é a presença da própria vida deste ser. Se deparar com um momento presente, sem o passado. Se deparar com a vida como ela acontece, sem alguém presente. É perceber a realidade que aqui está. Sendo esta a realidade a suprema felicidade, o supremo amor, a indescritível paz, a inalcançável felicidade. Inalcançável porque o pensamento não pode alcançar essa realidade. Aqui a expressão felicidade consiste nesse estado natural de ser, sem o eu, sem o pensador e, portanto, sem o pensamento. A presença desse ser é felicidade. E a felicidade é a presença divina. É o que estamos aqui olhando juntos, aprofundando com você. Isso determina o fim de todo o sofrimento psicológico, de toda a confusão, de toda a desordem nesta vida particular. Porque esta particular vida se dissolve quando a pessoa não está mais, quando o eu não está mais. A realidade divina é a realidade da vida. Essa é a verdade de Deus. A singularidade deste ser. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito, trabalharmos isso juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica com o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se estou atento para observar esse movimento,
há nesta aproximação o verdadeiro autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, existe a possibilidade desta radical transformação psicológica,